Então é preciso que nós confrontemos esse tema da ignorância e do absurdo como um derivado da constituição de todo o percurso que uma pessoa faz, no sentido, tendo como objetivo esse encontro com os elementos, através das palavras, com os elementos que dão sustentação àquilo que ela busca como um sentido para a vida dela. Então, vamos colocar esses dois termos agora reunidos, são conceitos de ignorância e de absurdo. E aí vamos poder indicar o que é posto como a relação, ou confronto, entre eles da seguinte maneira. O primeiro aspecto é a ilusão da ignorância. Enquanto o ser humano permanece ignorante da verdadeira natureza do universo e das coisas que dizem respeito à sua vida, ou seja, a ausência de um sentido pré-determinado ou pré-definido, ele pode viver com essa ilusão de que a vida tem unicamente um propósito material. Então, a matéria passa a ser o elemento mais bem constituído para que a pessoa saia, ou pelo menos saia um pouco desse tema da ignorância. E esse lado material é que vai fazer com que ela vá constituir o que estamos trazendo aí, a partir do nominalismo e a partir da gnosiologia, do demiurgo, que é um destino certo, que foge do lado da pessoalidade da vida contingencial e irá ver isso aí como um propósito em si mesmo. E aí vem o outro tema, que é o tema da consciência e o absurdo. Então, o sentimento de absurdo surge no momento em que Camus apresenta como uma razão lúcida do homem que atinge os seus limites. E ele se dá conta de sua própria ignorância e a falta de sentido de se chegar a essa ideia do demiurgo de que cada pessoa tem uma centelha de Deus. A ignorância é, portanto, o estado anterior à lucidez, que revela o absurdo, mas que resulta numa proporção de alteridade que articula o limite dado ao sentido. Então, esse absurdo relacionado com o conhecimento, longe de ser um estado meramente de ignorância, a experiência do absurdo é, na verdade, um ato de lucidez e de consciência, e de uma consciência voltada para si mesma. É o reconhecimento de que a ignorância fundamental do homem perante o cosmos coloca esse homem no sentido de encontro com esse absurdo, que é aquele que não se ilude, mas aceita essa ignorância calculada a partir da relatividade das coisas da vida, das coisas contingenciais e das coisas relacionadas às finitudes. Daí vem exatamente o que propõe Albert Camus. A revolta é a aceitação. A resposta de Camus a essa constatação não é o desespero ou o suicídio, que seria uma espécie de rendição, mas sim o sentido de revolta, a aceitação consciente do absurdo, sem a ilusão de um sentido no plano material, relacionado à criação do demiurgo, vivendo a vida intensamente e com liberdade, apesar de sua falta de propósito estar ali sempre sendo visualizada, o propósito final da falta, nessa visualização no limite das contingências. Em suma, a ignorância é o véu que, uma vez levantado pela consciência dada pela articulação do sentido,
revela o abismo do absurdo que o indivíduo deve então enfrentar com a necessária lucidez e, consequentemente, com essa ideia de fazer o contorcionismo, ou a espécie de revolta que ele faz na torção da sua vida. Por isso, é preciso não tentar preencher o sentido com crenças irracionais, levando ao chamado como um suicídio mental, do conhecimento ou filosófico, tal como se dá quando se vincula o gnosticismo ao nominalismo, como estamos dizendo ao longo desse áudio, ao longo dos áudios, né? Não pode ser articulada a ignorância, que a ignorância ou o absurdo sejam expressões que limitam o lidar com as contingências por serem dadas pela ideia de que o mundo somente pode ser visto como defeituoso, não sendo a criação de Deus, mas a criação do demiurgo, desse Deus criado, dessa alteridade criada a partir de uma espécie de brinquedomania humana. Assim, a alma é aprisionada no corpo material e na formação do conhecimento dado por um sentido sempre diminuído. Então, essa perspectiva do sentido diminuído é a maneira mais imediata de se lidar com a questão dada pela relação do absurdo com a ignorância. Por conta disso, o desespero humano é visto como integrante dessa ideia de defeito ante a criação do demiurgo, que indica o mundo da gnose, a qual é derivada para o contexto de que o universal é apenas proveniente de um juízo de atribuição, que é expresso pela ideia de haver uma fonte, sempre uma fonte nominalista, quer dizer, sempre uma fonte de que, bom, está sendo dito, está sendo mostrado pelas palavras. Consequente, essa nomeação, ela é o limite do sentido. Dessa maneira, vai se tirar o valor dado ao que podemos encontrar como a constituição humana em torno da vivência do desespero. Uma vez que não é fácil, né, você se confrontar com essa coisa do limite, dado pelas contingências, a partir do absurdo e da ignorância. E aí esse desespero, que é colocado como uma fonte assim, kierkegaardiana, né, de Søren Kierkegaard, esse desespero pode até ser visto como uma espécie de doença aguda do humano. Quer dizer, todo humano tem essa vivência aí do desespero. Ninguém está fora desse desespero. Isso faz parte da vida. Agora, é a partir do desespero que vai se constituir o lado do que é do humano, do que é da constituição das pessoas e a necessidade das pessoas de realizarem, né, um movimento de transcendência. Então, é a partir do desespero humano que se faz essa transcendência, e aí Kierkegaard vai nos nutrir muito bem quando ele aponta principalmente para o elemento que constitui o seu livro, maravilhoso livro Temor e Tremor, acerca da escolha de Abraão, quando lhe é posta a ideia de que ele deverá imolar o seu filho em função da demonstração do ato de fé.